Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 11 de dezembro, está no ar mais um Jornal da Tarde. Vamos conferir os destaques desta nossa edição de hoje. Policiais federais cumprem mandados de busca e apreensão no apartamento do senador Aécio Neves nesta terça-feira. Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou que será preciso aumentar impostos se não for feita a reforma da Previdência Social. O Brasil atinge este ano a meta de redução em até 38% das emissões de carbono na área florestal. Furnas Centrais Elétricas inaugura o primeiro túnel de vento nacional voltado a estudos e pesquisas sobre geração de energia eólica. Estas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da Tarde, que está no ar. O embaixador Ernesto Araújo, confirmado para assumir o Ministério das Relações Exteriores, disse nesta segunda-feira, por meio das redes sociais, que o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro vai se desassociar do Pacto Global de Migração. Segundo ele, a questão deve ser tratada de acordo com a realidade e a soberania de cada país. O Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular das Nações Unidas foi aprovado hoje por representantes de mais de 150 países na Conferência Intergovernamental da organização na cidade marroquina. Também no Twitter, o futuro chanceler disse como o governo brasileiro pretende lidar com o fluxo migratório. Segundo ele, o país buscará acolher os imigrantes, fixando um marco regulatório compatível com a realidade nacional. O embaixador acrescentou ainda que os imigrantes são bem-vindos no país e não serão discriminados. Porém, defendeu a definição de critérios para garantir segurança a todos. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou nesta terça-feira que será preciso aumentar impostos se não for feita a reforma da Previdência Social. Ele defendeu a reforma da Previdência encaminhada pela área econômica do presidente Michel Temer, que já foi aprovada pela comissão especial que trata do assunto no Congresso Nacional. Diante da falta de votos para dar encaminhamento à proposta na Câmara dos Deputados, o governo decidiu de votá-la no primeiro semestre deste ano. Essa versão da reforma institui uma idade mínima para a aposentadoria, de 62 anos para mulheres e de 65 anos para homens, com 25 anos de contribuição. O ministro da Fazenda avaliou que as contas públicas passam por forte desequilíbrio, principalmente por conta da Previdência Social, com rombos anuais acima da marca dos 100 bilhões de reais. Ele acrescentou ainda que não haverá crescimento sustentado com inflação baixa e juros baixos sem resolver esse problema fiscal. Além da reforma da Previdência Social, o ministro também disse que é preciso reduzir os benefícios fiscais, estimados em mais de 370 bilhões de reais para o ano de 2019. São recursos que o governo deixa de arrecadar com subsídios para vários setores da economia. Agentes penitenciários do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande realizam manifestação em busca de mais segurança e o aumento do número de efetivo. Mais detalhes na reportagem de Marcos Tenório. Os agentes penitenciários de Campo Grande realizaram uma manifestação em frente à Penitenciária de Segurança Máxima na manhã desta terça-feira. O Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária exige mais segurança para os servidores e o aumento do efetivo, pois o número de agressões aos agentes vem crescendo neste segundo semestre. O presidente dos agentes penitenciários, André Santiago, exige a regulamentação do porte de arma para todos os servidores e pede ainda condições de trabalho. Nós estamos iniciando essa mobilização após um número muito grande de agressões aos servidores penitenciários nos últimos 6 meses. Essas agressões e as ameaças ficaram constantes. Nós estamos mobilizando toda a categoria no Estado para que
o Estado dê condições de trabalho, regulamente o uso de armamento para todos os servidores, dos quais já tem aquisição de mais de 300 armas, e também a contratação dos servidores que estão fazendo o concurso público. Segundo o último levantamento, são mais de 2.500 encarcerados, divididos em 240 celas nos 5 pavilhões da máxima. A situação fica pior quando são apenas 10 agentes de plantão para tomar conta de todos os detentos. Na semana passada, 2 agentes penitenciários foram agredidos por um detento que conseguiu abrir a algema com uma lâmina de marmita, que acabou transformando-se em chave. E para se defender, eles tinham um apito. Santiago fala ainda de um novo tipo de droga que foi encontrada dentro do presídio, algo que não é permitido nem pelos detentos. Esse mês foi encontrado êxtase aqui na máxima de Campo Grande. É um tipo de ilícito que é alucinógeno, aumenta a brutalidade e a violência do detento, e isso causa uma apreensão por parte dos agentes, que vão ter que acabar enfrentando mais essa situação, principalmente agora em dezembro, no Natal e na virada de ano. O presidente do sindicato ainda explicou que o uso da arma de fogo seria utilizado por um grupo de intervenção que ficaria dentro do presídio. Que ele fica recuado e somente atua mediante padronização e regulamentação do Estado, evitando assim alguma coisa mais brutal ou que tenha um enfrentamento, ou seja, obedece-se padrões e só se faz utilização desse armamento quando realmente for necessário. O futuro ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, disse hoje que as suas prioridades serão a educação básica, qualificação para o trabalho e fortalecimento da identidade nacional. Em sua conta no Twitter, ele disse que a atuação tem como base princípios que alicercem o pleno desenvolvimento do cidadão, a qualificação para o trabalho e o fortalecimento dessa identidade. O professor de origem colombiana defende princípios semelhantes ao do presidente eleito, como a reformulação do Exame Nacional do Ensino Médio. Para ambos, o atual modelo de provas aplicadas tem funcionado como um instrumento de ideologização e incapaz de avaliar a capacidade dos estudantes. E é o que muita gente reclama realmente das provas do Enem, né? Haja visto as críticas que foram feitas aí nas últimas provas em relação a várias questões. A Polícia Federal cumpriu nesta manhã mandados de busca e apreensão no apartamento do senador Aécio Neves, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eles deixaram o imóvel carregando vários malotes. Também foram cumpridos mandados na casa da irmã do político, Andréa Neves, em Brumadinho, na região metropolitana da capital mineira. Há ordens judiciais ainda contra Frederico Pacheco, primo de Aécio. A operação cumpre um total de 24 mandados de busca e apreensão em 8 estados e no Distrito Federal. São investigados os crimes de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. 3 oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, acusados de liderar um esquema de contrabando de cigarros, foram condenados num julgamento ontem. Outros 7 militares tinham sido julgados na semana passada no esquema que ficou conhecido como máfia do cigarro. Foram condenados por corrupção o tenente-coronel Admilson Cristaldo e o tenente-coronel Luciano Espíndola da Silva. Já o major Oscar Leite Ribeiro foi condenado por prevaricação, que é o servidor público deixar de exercer adequadamente a sua função. A justiça entendeu que ele sabia do esquema, mas não fazia nada para impedir. Os policiais foram presos na Operação Oiketicos, que teve ações em maio, setembro e novembro. Conforme o GAECO, praças e oficiais da Polícia Militar facilitavam a entrada de cigarros contrabandeados em troca de propina. Um dos presos na ação foi o 2º sargento da Polícia Militar, Ricardo Campos Figueiredo, que trabalhava como motorista e segurança do governador Reinaldo Zambuja desde o início do mandato. Ele não tinha mandado de prisão, mas sim de busca e apreensão de celulares. Quando os policiais chegaram à casa dele, Ricardo se trancou no banheiro e destruiu os 2 aparelhos que tinha. Por isso, ele foi preso por obstrução à justiça.
A edição 2018 do Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade, o chamado ENEM-PPL, começa nesta terça-feira. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, mais de 41 mil candidatos presos em unidades prisionais ou jovens sob medida socioeducativa, atualmente privados de liberdade, estão inscritos no exame. Ele será aplicado nesta terça e na quarta-feira. Além das pessoas privadas de liberdade, podem participar também candidatos da edição regular do Enem 2018, aplicada em novembro, que têm direito à reaplicação de 1 ou 2 dias de provas. O INEP diz que o Enem-PPL será aplicado em 1.436 municípios. A Furnas Centrais Elétricas inaugurou hoje o primeiro túnel de vento nacional voltado a estudos e pesquisas sobre geração de energia eólica. Olha, a Dilma ia adorar esse túnel de vento, hein? Lembra da história? O túnel tem 27 metros de comprimento e está localizado dentro de um laboratório de aerodinâmica no Centro Tecnológico de Engenharia Civil da subsidiária da Eletrobras no município de Aparecida de Goiânia, em Goiás. O projeto recebeu investimentos de 5 milhões de reais. O túnel de vento demorou 1 ano para ser construído, após um período de quase 10 anos de concepção e projetos, especificações técnicas e pesquisas. Com um forte histórico no setor hidrelétrico e de mais de 60 anos, a Furnas começou recentemente a mirar outras fontes de energia, com destaque para a fonte eólica, que é a do vento, e a fotovoltaica, aquela que converte a luz em energia, principalmente a luz do sol. Na tarde de ontem, um incêndio destruiu todo o segundo andar do Hotel Nacional, localizado na rua Dom Aquino, região da antiga rodoviária, na área central aqui de Campo Grande. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém saiu ferido. O fogo começou por volta das 2h40 da tarde, o que levou 6 viaturas dos bombeiros para o local. Os bombeiros não detalharam as possíveis causas do incêndio até o momento, que só devem ser esclarecidas após uma perícia no prédio. Durante o combate, os bombeiros contaram com a ajuda de um drone para identificar os focos de fogo no edifício. De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros, um dos funcionários do hotel informou que havia 5 pessoas hospedadas no andar consumido pelas chamas, mas ninguém se encontrava no local na hora do acidente. No prédio foram atingidos os quartos do último andar. A avaliação para saber se a estrutura do hotel corre riscos deve ser feita agora pela Defesa Civil. O Brasil atingiu este ano a meta de redução em até 38% das emissões de carbono na área florestal. O país reduziu 1,28 bilhão de toneladas de dióxido de carbono entre agosto de 2017 e julho de 2018, o que representa uma redução de 60% no volume emitido por atividades florestais. O dado, baseado em cálculos de absorção de carbono pelas florestas brasileiras, foi divulgado na manhã dessa terça-feira pela delegação brasileira durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a chamada COP24, que está sendo realizada em Katowice, na Polônia. A redução das emissões florestais permitiu que o país alcançasse a meta estabelecida em 2009 durante a Cúpula do Clima de Copenhague. O ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, comemorou os resultados e declarou que os números confirmam a contribuição brasileira para a redução dos gases efeito estufa no mundo. O ministro participa hoje, na COP24, do chamado Diálogo de Talanoa, momento em que as nações apresentam diferentes experiências e iniciativas de descarbonização, entre outras reuniões e atividades multilaterais. Até o final desta semana, a expectativa é de que os 195 países que integram a Convenção do Clima finalizem um plano de ação para implementar o Acordo de Paris, firmado na conferência de 2015, com o objetivo de promover medidas para limitar o aquecimento global em até 2 graus até o final deste século. Em Dourados, o Ministério Público do Estado deflagrou nesta terça-feira que passou, a segunda fase da Operação Pregão. Foram cumpridos 2 mandados de prisão e 2 de busca e apreensão na cidade.
A ação é uma continuidade da Operação Pregão, deflagrada no dia 31 de outubro, nas cidades de Dourados e Campo Grande, quando foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão. As investigações têm por objetivo esclarecer a atuação de uma suposta organização criminosa composta por agentes públicos, políticos e empresários, visando a prática de diversos crimes, incluindo fraude em licitação, dispensa indevida de licitação, falsificação de documentos, além do crime contra a ordem financeira e corrupção através de fraudes em licitações e contratos públicos praticados, em tese, durante a atual gestão municipal de Dourados. Até o fechamento desta edição não havia sido divulgados os nomes que são alvos, né, nesta operação, nesta fase da operação. Hora do nosso quadro está na web agora e no vídeo de hoje, né, muitos tombos e sustos. E olha, não tem como não rir, viu? Vamos conferir. Eu não. Avaliando. Aí. Você vai pegar na curva ali, Jorge. O local onde seria um shopping outlet, situado ali na região de Indu, Brasil, em Campo Grande, já estava com as obras praticamente prontas desde o ano passado, será agora o primeiro shopping totalmente do agronegócio do país. Esse empreendimento, que tem mais ou menos cerca de 115 espaços para lojas agora, deverá abrigar estabelecimentos que vendem produtos voltados para o produtor rural. A ideia é comercializar desde sementes até maquinário agrícola e também até aeronaves, né, dependendo do espaço ali. Para falar um pouco mais desse primeiro shopping do agronegócio do país, nós convidamos agora à tarde para conversar com a gente ao Jornal da Tarde o Antônio Mascarenhas e o Paulo Galvão, que são da Inova, né, que coordena e comanda todo o empreendimento. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Antônio. Me fala um pouco desse projeto. Vai ser o primeiro projeto voltado apenas exclusivamente para o agronegócio do país. De onde surgiu essa ideia de aproveitar aquele espaço que seria um outlet, né? Normalmente de outros produtos, né? Bom, primeiro, como outlet não viabiliza o projeto mais. A época em que o projeto foi concebido era outro Brasil, outra realidade. Hoje não cabe, seja por excesso de oferta no mercado local,
seja mesmo pela proximidade com o Paraguai, né? As estradas são boas de acesso e em 3 horas um cidadão saindo daqui da capital do estado chega do outro lado, onde você encontra produtos em torno de 20% a 30% mais caros que o mercado americano. Então, isso inviabiliza hoje para um mercado muito mais restrito que o que se imaginava há 6 anos atrás, quando esse projeto começou. Então, a construção estava pronta para ser outlet e como não viabiliza, e a vocação do Estado é, sem dúvida nenhuma, para o mercado de agronegócios, nós tivemos a ideia de fazer aqui o primeiro shopping de agronegócio. Nós fizemos até agora a concepção do projeto, né? Fizemos aí o estudo para dedicar o equipamento ao agronegócio, quer dizer, não é uma coisa que tenha sido adaptada, ele está voltado realmente para o agronegócio e a gente quer ter aqui, para que as pessoas entendam com um pouco mais de facilidade, o nosso projeto é uma feira, mesma coisa que tem numa feira, um mix de feira, o objetivo de uma feira de agronegócio, só que com caráter de permanência. Nós temos também muito forte nesse negócio, nós entendemos que isso é importante, uma área dedicada a eventos. Então nós teremos meses temáticos, onde, por exemplo, são apenas exemplos, o mês de janeiro de 2020, por exemplo, logo após a inauguração do shopping, pode ser um mês voltado ao gado de corte, o mês de fevereiro pode ser a soja, o mês de março pode ser dedicado ao milho. Nestes meses nós teremos negócios focados nesse segmento, nós temos uma estrutura de cowork para fazer negócios, né? Então quem está na feira, o eventual produtor de milho, por exemplo, se o mês é temático para o milho, ele tem espaço para o cowork, tem espaço para palestra para até 400 pessoas. Então nós vamos ter um ambiente permanente com as lojas, todos os segmentos que orbitam no mercado de agronegócio, seja como você muito bem, de forma brilhante citou, desde a semente até a aeronave. Por que aeronave? Porque o produtor rural também usa aeronave. No meio do caminho nós temos toda a cadeia. Nós temos o setor financeiro, nós vamos ter o Estado, que vai ter lá um agrofácil, onde vai ser ofertado ao cidadão que necessita todos os serviços do Estado, e teremos também as empresas agropecuárias, as empresas de software, enfim, todo o segmento do agronegócio vai estar lá presente. Agora, Paulo, queria saber o seguinte, estou vendo que você está com o projeto na mão, quantas empresas vão poder se estabelecer naquele espaço ali, mais ou menos? Eu falei um pouco em torno de 115, 120, mais ou menos isso. São 115 lojas, que vão desde 25 metros até 1.000 metros aproximadamente. Terão espaços para lojas de semente, por exemplo, fazer uma plantação e demonstrar o produto deles próximo à loja. E algumas lojas, como as de máquinas, vão ter uma tenda que elas também vão expor as máquinas. Quer dizer, funciona dentro e também fora desse galpão, que eu passo sempre ali de bicicleta e tal, é imenso, né? Sim. Qual é a área que tem ali? A área total é de 120 metros. 120 mil metros quadrados. 30 mil metros de área construída. E no espaço das lojas são 20 mil metros. Uhum. Agora, o Antônio tinha falado, por exemplo, como a cultura, as nossas culturas aqui da lavoura, algumas são sazonais. Você tem um período da soja, você tem um período do milho, você tem um período do feijão. Mas essas empresas que lidam com essas culturas sazonais, elas vão ter um espaço permanente ou vai haver sempre uma, digamos assim, uma rotatividade de acordo com a cultura daquele momento? A ideia é que a gente tenha rotatividade somente na parte de eventos e na parte do cowork, que embora ele seja muito mais focado, muito mais direcionado ao apoio à área de eventos, ele também pode ser usado por alguém que tenha interesse em atuar nesse segmento somente no período de plantação, no período de colheita. Todas as outras lojas, nós não imaginamos que elas estejam lá, são fixas, em caráter de não permanência, todas com caráter de permanência. Por exemplo, se eu sou ou um produtor rural ou uma empresa do agronegócio, por exemplo, como é que eu faço para me estabelecer ou para garantir um espaço nesse projeto? Procurando a Inova, a partir de janeiro de 2019, nós estaremos aptos para iniciar a comercialização. Até agora nós fizemos a conversa com as pessoas, na verdade, para terminar a formatação do projeto e para entender a receptividade das pessoas que orbitam neste mercado sobre o projeto. Então, agora nós passamos dessa fase de planejamento,
o projeto está completo e agora, a partir de 2019, a Inova inicia a comercialização, basta nos procurar. Agora, Antônio, qual vai ser o público-alvo desse shopping de agronegócio? O produtor rural, é esse o nosso cliente. Não é o cliente comum, eu não tenho lá um play, eu não tenho um cinema, eu não tenho as coisas tradicionais de um shopping center, porque, como eu disse, é um ambiente de negócio. Fazendo aquela comparação do início da minha fala com o shopping convencional, né? E com o tipo de público, a gente vai ter um ambiente focado exclusivamente em negócios desse mercado. Então, eu não tenho nada das coisas que são convencionais de shopping center, mas não são adequadas a este mercado de agronegócio. E começa a funcionar praticamente em 2019 ainda? No final de 2019. O que falta fazer? Porque aparentemente parece que já está tudo pronto. Tem uma parte de obra que é esta parte de instalação interna que não está pronta, e a adequação do projeto ao mercado de agronegócio com a construção de uma área de mais ou menos 60 mil, que é essa área mais focada em eventos e de apoio de estrutura, porque nós vamos ter lá também galpões para oferecer a parte de logística para os nossos lojistas. É isso que não está construído, o resto está pronto. Tem uma parte legal, o projeto precisa ser reaprovado, nós estamos dando início nisso no próximo ano, e a parte final de construção e comercialização, é isso que falta. Eu entrego o espaço para os lojistas que se instalam e no final do ano a gente espera estar com as portas abertas. Bom, é uma coisa totalmente nova, né? É o primeiro do país. Não dá um certo receio de você estar criando uma coisa nova que você ainda não sabe qual a expectativa que isso vai gerar, qual é o movimento que isso vai trazer, ainda mais aqui em Campo Grande, que é uma grande capital, só que distante dos outros grandes centros? Olha, é bastante interessante a sua pergunta. Te confesso que no início dava muito frio na barriga, quando nós tivemos a ideia e começamos a estudar isso. Hoje não tem mais frio na barriga, não, porque como nós conversamos aí, mapeamos 50, 60 pessoas mais ou menos que atuam nesse segmento, nós conversamos com todas elas nos mais diversos segmentos, desde os líderes de mercado em alguns segmentos significativos, até o projetista, que é a empresa dele, ele e ele só. Então, hoje nós não temos mais frio na barriga, não. Nós estamos absolutamente tranquilos de que o projeto é viável, até porque, para quem nós mostramos, acha bem legal e bem interessante. Então, a parte do frio da barriga já passou. Já passou. Bom, o produtor rural vai chegar lá no shopping, se ele precisar de defensivo agrícola, vai ter lá uma loja de defensivo agrícola. Se ele precisar de vacina, vai ter uma loja de vacina. Se ele precisar de maquinário, vai ter loja de maquinário. Se ele precisar de semente, quer dizer, tudo o que ele precisa, que o produtor rural precisa utilizar na sua propriedade, ele pode encontrar agora tudo, vai poder encontrar tudo num lugar só. Sem dúvida nenhuma. Esse é o objetivo, que é o mesmo princípio de qualquer equipamento de shopping center. As pessoas vão lá exatamente porque elas encontram tudo aquilo que precisam. Mas mais que isso, nós queremos ter uma coisa que ficou perdida no passado, que é um ponto de encontro deste público, né? Eles hoje não existe um ponto de encontro, não é em Campo Grande, em nenhuma cidade, mas há um ponto de encontro famosíssimo, que é o ponto de encontro de uma praça em Araçatuba, que as pessoas lá se juntavam, inclusive determinava o preço do boi naquela época, né? Nós queremos ter um lugar, obviamente que não necessariamente que tenha este vínculo com a manipulação da economia do mercado, mas sim com um espaço onde as pessoas possam se encontrar e lá trocar ideias sobre o negócio deles. A gente vai ter um café que vai estar muito focado em entregar para este público aquilo que eles gostam. Vai ter espaço do chimarrão, espaço do tereré, enfim, onde as pessoas realmente vão se sentir. Também que movem o nosso estado de uma certa forma. Exatamente, com certeza. Bom, eu conversei aqui com o Antônio Mascarenhas e com o Paulo Galvão, que são da Inova, a empresa que está trazendo para Mato Grosso do Sul, né, vai ser instalado aqui em Campo Grande, o primeiro shopping totalmente voltado para o agronegócio do país, com previsão de inauguração no final de 2019, com mais de 100 empresas, né, 115 empresas, é isso? Instaladas ali de todos os setores da área do agronegócio. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto, esperamos que dê sorte e que Campo Grande realmente figure como uma referência, né, nesse mercado, né, principalmente inovando com esse novo shopping. Muito obrigado, Antônio, muito obrigado, Paulo, pela entrevista aqui, pelo bate-papo. Nós que agradecemos. Muito obrigado.
O Jornal da Tarde vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, 1h30 da tarde. Não se esqueça, ou no estadoonline.com.br ou pela nossa página no Facebook, sempre a partir da 1h30, no @Jornal Estado MS. Forte abraço para vocês e até amanhã.